Oi pessoal, que bom ter você aqui de novo com a gente no Bizu da Cris. Hoje o nosso vídeo vai falar sobre TDAH. Isso porque eu falei para vocês que a gente ia falar sobre personagens da vida real. E aí eu tenho uma filha que tem 19 anos, o nome dela é Camille, e a Camille tem déficit de atenção. E eu vou falar para vocês um pouquinho como é que foi essa trajetória, desde que ela era pequenininha até agora, nos 19 anos, para a gente lidar com muitas situações que apareceram na nossa vida e que foram muito desafiadoras, né? E você certamente está assistindo esse vídeo porque você deve ter déficit de atenção ou porque você tem alguém que está precisando, de certa forma, de ouvir algo parecido ou porque o seu filho tem déficit de atenção, mas muito provavelmente, de certa forma, você está se sentindo meio sozinha e você está buscando uma ajuda. É isso aí, pessoal. Exatamente assim que a gente se sente. A gente se sente um tanto sozinho quando a gente começa a ter percepção do desafio que a gente tem a enfrentar. A Camille, na verdade, a gente começou a ter uma percepção quando ela era muito pequenininha ainda, né? Ela sempre foi extremamente elétrica, ela começou a andar com 8 meses para 9, então a motricidade dela sempre foi muito bacana. Só que tudo que a gente colocava na mão da Camille, mãe, compra o picolé pra mim, o picolé caía. Mãe, compra o milho pra mim, o milho caía. E aquilo deixava a gente assim, né, chateado. Porque ela pequenininha, poxa, a gente ia lá, comprava e caía. Aí a gente começou naquele negócio, Camille, senta aqui. E aí a Camille sentava e chupava o picolé, tinha que sentar pra comer o milho, porque se a gente não tomasse esse cuidado, se ela fosse comer em cima do sofá, ela ia derramar no sofá. Então, assim, era um tanto chato pra gente, como pai, ter aquela percepção, né? E aí, quando ela começou, né, a crescer um pouquinho mais, entrou aquela parte dos pais, nossa, eu quero desenvolver meu filho, então eu fazia muito joguinho de EVA, vamos juntar as letrinhas, vamos juntar, fazer sílabas, vamos formar as palavrinhas e tudo, e aí eu falei, caraca, muito legal isso, eu sempre gostei muito disso e eu achei o máximo colocar a Camille para fazer tudo aquilo. E ela também achou muito legal. Por quê? Porque era lúdico e aquilo ali para ela era brincar. Então, assim, foi tudo muito bacana esse começo desse processo de alfabetização. E só que quando ela teve que ir para a escola, né, e as exigências acabaram aumentando, por quê? Porque hoje a gente tem um processo de ensino que na fase que eles têm que estar focado na coordenação motora, né, naquela questão do lúdico, da imaginação muito em alta, a gente está cobrando que os nossos filhos já sejam alfabetizados muito cedo, muito rápido, porque isso é um destaque social. E aí, nessa fase, eu já comecei a sentir um pouco a questão das dificuldades da Camille. Eu lembro, né, de uma marca aí do 11 e 12, eu falo para ela, 11 e 12, que o 11 e o 12 não entrava na cabeça da Camille de jeito nenhum. E aí eu tentava e eu falava e nada daquilo entrar na cabeça dela. E eu comecei a perceber que a Camille tinha algumas dificuldades. Mas tudo bem, até aí, né, vamos levando. E era muito engraçado, eu lembro que... Entenda, gente, eu já vou deixar isso muito claro desde agora. A gente tem que entender que existem inteligências múltiplas e que não significa que o seu filho não se desenvolve, né, cognitivamente, ele não é aquele aluno nota 10 e tudo, que ele não tem muitas outras habilidades. A gente tem que conseguir enxergar as habilidades que os nossos filhos têm para a gente conseguir trabalhar em cima das potencialidades dele, não você ficar afundando ele em cima das dificuldades. Então isso é uma coisa que a gente tem que frisar desde agora. Mas que pra gente que tem um filho nessa situação, como mães de primeira viagem, pais de primeira viagem, isso é muito difícil. Principalmente se você foi aquele pai, né? Se você foi aquela mãe que você nunca teve dificuldade na escola, que você estava ali assistindo seus colegas, é mais difícil ainda. Por quê? Porque você espera socialmente que o seu filho se destaque mais do que você. A gente cria essa expectativa do filho estar sempre além, acima, né? Do que nós somos, do que nós fomos, né?
Então isso acabou sendo um tanto difícil para mim, né? Enxergar aquelas dificuldades da minha filha. E aí, né, quando a gente foi crescendo aí, vendo as dificuldades que aumentavam, eu comecei a tentar mudar a Camille de escola. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado aqui. E eram coisas assim, pequenas, né? Desde pequenininha, você vê como é que não tem nada a ver com inteligência. Eles são extremamente inteligentes. Tem que desmistificar isso. Déficit de atenção é o caminho que você vai percorrer para aprender. QI está relacionado à sua inteligência. Então, o QI dessas pessoas, a maioria das vezes, é extremamente normal, entendeu? Não tem a ver inteligência com o processo de aprendizado, ok? Então, isso tem que ficar muito claro. Como na minha filha, o QI dela é normal, só que ela precisa de uma estratégia diferente para que ela consiga desenvolver. Eu vou contar a história do coelho, né? Porque eles são assim, você vê como que desde muito pequenininho, algumas coisas te já chamam a atenção. Camille, você não vai pintar esse coelho? Você tinha que ter pintado, o coelho era para pintar. E aí ela falou assim para mim, mãe, o pelo do coelho caiu, eu não vou pintar, o pelo do coelho caiu. Eu, naquele momento ali, eu já falei, pô, o pelo do coelho caiu, beleza, você não precisa de pintar. Só que a escola não aceita isso, entendeu? O sistema de ensino, ele é regrado, ele é uma reta, ele não permite aqueles desvios, né? E a gente que vem lidando com o nosso filho, a gente vem entendendo como é que o processo está acontecendo, as dificuldades, as formas, né? Cada um tem de pensar, a gente consegue enxergar esse processo de uma forma diferente. Aí, pessoal, o que acontece? Quando ela começou nessa questão de estudar efetivamente, de ter que decorar a matéria, de ter que memorizar e tudo, foi um processo muito difícil, porque eu tinha que sentar com ela quase todos os dias, dito assim, muito todos os dias, que era tipo chegar da escola e eu ver o que ela estudou, porque eu tinha que suprir aquilo que ela não aprendeu na escola. E o caderno dela era uma beleza, porque era uma bagunça. E aí, eu, totalmente imatura, o que eu fazia? Eu arrancava as folhas e falava, vai fazer tudo de novo. E, gente, eu vou traçar um paralelo do que era e do que é. A letra dela é uma beleza, é linda. Só que aquilo que ela fazia lá atrás, da desorganização, que já era um traço do déficit de atenção, hoje ela traz para cá. Ela tem um caderno organizado, mas ela não escreve no começo, ela não escreve no final e muito dificilmente na parte de trás da folha, entendeu? Então ela vai pulando folhas, que isso também é uma coisa que deve ser observada, porque isso também é um dos sintomas da pessoa que tem o déficit de atenção. E às vezes a gente não se atenta, a gente briga e tudo. Por que eu tô falando isso? Porque essas coisas eles fazem sem perceber. A gente, quando a gente estuda um pouco mais, quando a gente tem a percepção, quando a gente é orientado por pessoas que sabem lidar com isso, a gente começa a ter essa percepção e aí você orientar seu filho, você faz com que ele tenha essa noção e ele consiga trabalhar em cima daquilo, né? Eu lembro que quando ela começou a estudar, né, a escrever efetivamente, ela falou, mãe, olha o que eu escrevi. E aí, ela me deu uma frase para eu ler. E eu olhei aquela frase, e aquela frase não falou absolutamente nada para mim. E daí eu peguei e olhei de novo. Ela tinha escrito a frase toda espelhada. Então, todas as palavras da frase estavam espelhadas. E esse também é um dos sintomas do déficit de atenção. A questão da escrita espelhada. Significa que todo mundo que escreve espelhado tem déficit de atenção? Não. Mas a gente está falando sobre uma pessoa que tem um diagnóstico fechado. E eu estou te mostrando alguns sintomas que eles acabam sendo sintomas comuns daquelas crianças que têm déficit de atenção. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos pais, eles de certa forma, eles percebem
que é diferente o processo do seu filho e de outros, né, outros coleguinhas, outros alunos. Só que a primeira coisa que a gente faz é negligenciar. A gente não quer que o filho da gente seja diferente. A gente tem a cultura de mostrar no social, né? Que, porque o meu filho é muito bom, porque ele sabe muito, porque ele tira as melhores notas e tudo. E seu filho realmente é muito bom. E seu filho realmente, ele tem muita coisa para passar. E a nota do seu filho não necessariamente vai definir o seu filho. O seu filho se comunica muito bem, o seu filho é um ótimo atleta, o seu filho é um ótimo artista. E não é a nota dele que tem que definir. Só que a gente sabe que nós precisamos da nota para que a gente, né, consiga prosseguir aí com os estudos, né, o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação. Então isso tem que acontecer. Só que quando você entende quais são as dificuldades que ele tem, você entende que muito dificilmente a escola vai conseguir fazer isso sozinha. Primeiro, por quê? Porque nós vivemos numa educação onde o sistema de ensino ela não está preparado para lidar com aquelas crianças que têm uma necessidade especial. O que nós vemos é uma tentativa de inclusão, onde coloca todo mundo dentro de um mesmo pacote, e isso é prejudicial para todo mundo. É prejudicial para aquela criança que ela poderia se desenvolver mais rápido, é prejudicial para o seu filho que está tendo um processo, está tentando ter um processo de aprendizado forçado com técnicas pedagógicas que não ajudam, não contribuem de forma nenhuma ao processo de aprendizado dele. E aí vem a frustração por todos os lados, né? Então é extremamente importante você entender que nós, pais, nós somos os principais colaboradores dos nossos filhos diante da educação que nós temos hoje. Tá? Existem grandes talentos, existem grandes pessoas que despontam, que conseguem ser profissionais super renomados, conseguem ser super satisfeitos com as escolhas que fizeram, mas eles tiveram que driblar muita dificuldade, eles tiveram que lidar com muitas frustrações para conseguirem alcançar o que alcançaram. E aí o que preocupa a gente é justamente quando você não consegue lidar com essa situação sozinho, você precisa de um amparo e você não encontra. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ser isso. E eu ouvi de médicos, na verdade eu ouvi, né, de um médico, que foi o médico que acabou acompanhando a gente. Ele falou pra mim: mãe, você tem que desmembrar, você não pode ser mãe, você não pode ser professora. E eu falava: gente, mas como que eu vou desmembrar? A minha filha, ela pega um lápis, ela voa, ela pega uma borracha, ela voa, ela pega a pontinha do caderno dela para estudar e ela começa a passar as folhinhas assim, ó, enquanto tem alguém falando alguma coisa, e ela tá voando. Eu falei: cara, e eu enxergo a hora que ela voa. Então eu não consegui desmembrar. Teve que ser Cristiane mãe, Cristiane professora, e foi assim que nós conseguimos levar. E aí eu falo, pensa no aluno que ele já tem o desinteresse, né, pela escola, pelo conteúdo que é passado, como é passado na escola, e ele chega em casa e ele tem que rever tudo aquilo. Por quê? Porque o que era para ele ter aprendido lá, e para chegar em casa, de certa forma, ele só descansar e ele rever o conteúdo para ajudar na memorização, ele tem que aprender tudo aquilo. Então é um peso muito grande. E aí, eu vou falar pra vocês que a minha primeira estratégia foi: vamos ficar mudando a Camille de escola. Eu mudava ela de escola todos os anos para ver se eu arrumava alguma escola que contribuísse, que me ajudasse, que me tirasse um pouco desse peso que eu sentia que eu carregava. Eu falava: caramba, eu tô pagando, a minha filha tem que aprender na escola, não é em casa, não sou eu que tenho que ensinar tudo, não sou eu que tenho que fazer as coisas entrarem, é lá na escola que ela tem que aprender, e eu venho pra cá e eu ajudo a escola nesse processo. Mas não era isso que acontecia. E aí, nesse processo de ficar mudando a Camille de escola, isso era ruim, inclusive, para ela. Por quê? Porque nós precisamos de criar vínculo social. Isso contribui para a criança, né? Para o adulto no processo de aprendizado. Quando você está num lugar
que você conhece, que você socializa, você não tem que lidar todo ano com aquele desafio de ser aceito, mas sim de focar naquilo que você tem que aprender, isso é muito mais fácil. E ela tinha que passar por isso todos os anos, porque era a minha tentativa de mãe que nada conhecia, frustrada de tentar dar uma educação melhor para ela. E aí, pessoal, eu coloquei ela nas escolas mais caras, entendeu? Então eu falo que somos nós, né? Como pais despreparados, buscando fazer o melhor pelos nossos filhos, né? E aí foi justamente nas escolas de bairro, aquelas escolas menores, aquelas escolas que conhecem mais o seu filho pelo nome, que individualizam mais o aluno, que eu consegui um melhor amparo, né? Foram pedagogas assim maravilhosas que estenderam a mão, que falaram para mim, realmente a gente precisa lidar com isso. Por quê? Porque ela já vinha acumulando déficits. E quanto mais os anos passavam, ela perdia o conteúdo do ano anterior. E só, entenda, não era totalmente perdido, porque eu tive a oportunidade, e isso eu tenho muita gratidão, né, ao nosso Pai Celestial, que me permitiu viver a maternidade e acompanhar a Camille durante toda a fase escolar dela. Mas eu sei que muitas de vocês que estão assistindo esse vídeo agora são mulheres que trabalham fora, que chegam em casa extremamente cansadas e muitas vezes não tem conhecimento, às vezes, né, técnico, científico, e não tem uma questão também, né, de dom, de chegar ali e conseguir passar. E a gente sabe que não é a realidade de todo mundo, essa facilidade de interagir com o seu filho. Então, assim, pensa, eu sou educadora, entendeu? Eu vou, inclusive, deixar um beijo para as minhas amigas que passaram na minha vida, né? 10 anos lá no Senac, aqui de Vila Velha, muitas dei aula em nível superior, cursos livres, em muitos lugares, e eu sou muito grata. E eu falo, gente, muitos alunos que eu, como a minha área é técnico e profissionalizante, a quantidade de alunos, de adultos que chegam na minha sala e são alunos que colhem tanto essas frustrações do que não conseguiram aprender e daquela sensação de se sentirem incapazes por tudo aquilo que eles passaram, isso é muito triste. E eu tinha algumas alunas que falavam, professora, porque eu chegava em casa e eu contava situações na escola, né? E eu contava as situações que eu estava vivendo com a Camille. E elas falavam, professora, eu me vejo em tudo isso. E aí era muito legal quando eu via aquelas alunas, assim, super destaque, falando assim, professora, eu era assim. E eu falava, caramba, você era assim? Ela falava, não, eu era assim. Mas sabe qual era a diferença? Elas estavam ali naquela fase da vida delas, fazendo aquilo que elas queriam fazer. Elas estavam buscando um espaço no mercado de trabalho naquilo que elas se identificavam, naquilo que elas gostavam. E isso fazia toda a diferença, né? Além disso, na metodologia de ensino, que eu vou ter que tirar o chapéu, e eu acho o Senac extremamente, assim, um lugar extremamente pronto para lidar com isso, porque o que hoje eles tentam trazer em relação a metodologias ativas, a gente já trabalha com isso há muito tempo lá. Então, a questão do aluno como protagonista no processo de aprendizagem, gente, isso não pode ficar no papel, isso tem que ser ativo, entendeu? Não é o professor é mediador, ele não pode ficar lá na frente falando, e o aluno aqui do lado de cá fingindo que está entendendo tudo, e na verdade ele não se sente no direito nem de perguntar, de tirar as dúvidas, né? Então eu sempre tentei trazer isso para dentro da minha casa. Eu tenho 2 filhas, né? Pergunte o que você não conseguiu entender, pergunte, mas a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que quando nós somos pequenos, né? Quando nós somos novos, a gente não quer ser o centro das atenções. A gente não quer ser visto de forma diferente, então a gente tem vergonha de perguntar. Então isso acaba sendo um desafio ainda maior. Então, essas crianças que têm déficit de atenção, elas vão chegar com muitas dúvidas, muitas frustrações, né?
porque geralmente eles são rotulados de alguma forma por serem limitados, e aí a gente fica naquela situação de tentar lutar socialmente, né, pela educação e pela igualdade na medida da proporcionalidade aí, da educação dos nossos filhos, tratar os nossos filhos, né, dentro de um processo de inclusão, de forma que eles consigam realmente aprender. Não adianta você colocar todo mundo dentro de uma mesma sala e não proporcionar esse processo efetivo de aprendizado. Então, pessoal, o que a Camille fez? A gente levou ela no neuro, ela fez uma avaliação neurocognitiva. Essa avaliação neurocognitiva trouxe muita informação boa pra gente. E nos ensinou a lidar com algumas situações, a questão dos comandos. Esses comandos, eles precisam ser comandos curtos. Não queira passar um monte de informação direta para o seu filho, que ele não vai captar essas informações, esse monte. Vai arrumar seu quarto, vai lavar seu chinelo, vai lavar seu prato e tudo. Passe informações pausadas para o seu filho. Não tente colocar seu filho em tudo quanto é curso para fazer, menos é mais. O ideal é que eles façam bem feito. É melhor do que você colocar ele para fazer um monte de coisa e ele não fazer, não conseguir se dedicar e não te dar uma resposta que você espera, ok? Porque muito possivelmente é isso que vai acontecer quando você colocar um monte de coisa para ele fazer. Em relação a essa avaliação neurocognitiva, foi um neurologista que pediu pra gente, né? Ela foi feita com uma psicopedagoga, né? Ela era psicóloga também. E é triste a gente pensar que muitas pessoas não têm o diagnóstico, né, que deveria ter, por falta de recursos. Por quê? Porque infelizmente o nosso sistema de saúde, ele não consegue abraçar essa causa ainda, essa prioridade, né, desses diagnósticos das crianças que têm algum tipo de dificuldade. Nós pagamos na época um valor de R$800 e poucos essa avaliação neurocognitiva, e nós utilizamos muito o nosso plano de saúde para a gente conseguir ter acesso aos médicos, e eu falei, meu Deus. Ou seja, quem não tem a possibilidade, né, de ter um plano, de ter um recurso, são pessoas que vão ficar geralmente a vida toda sem um diagnóstico e sem ter condição de se conhecer, de conhecer o inimigo para conseguir lutar contra ele, né? Arrumar armas para lidar com aquelas situações. Então, eu acho que é importante falar que o caminho é esse. Você tá junto com a sua escola, né? Junto com o pedagogo, junto com o neurologista, junto com o psicopedagogo, tá? Em algumas situações, junto com o fono também. Existe uma equipe multidisciplinar que precisa ser acionada para que você lide de forma eficiente com esse problema, tá? Infelizmente, a maioria das escolas hoje, elas querem afastar, na verdade, né? Escola particular, eu vou falar assim, porque a experiência das minhas filhas na escola pública acabou sendo pequena, e graças ao Senhor, agora que eu tô morando aqui no interior, que eu moro aqui em Anchieta, eu sou muito grata, porque, gente, é muito bacana você ver o sistema de ensino funcionando, porque quando você tá num lugar onde a escola que atende o rico é a mesma escola que atende o pobre, você vê que o negócio realmente, ele pode funcionar, entendeu? Mas as escolas particulares, as minhas experiências não foram boas. Realmente você percebe que são escolas feitas para quem não tem dificuldade, e se eles souberem que seu filho tem dificuldade, eles querem afastar você da escola, entendeu? Essa é uma realidade triste, mas é verdade, né? E outra coisa, você aprender a conhecer seu filho, você entender que algumas características dele estão muito relacionadas com isso, né? A questão deles serem desatentos, de às vezes vocês falar com ele, né? E, você não presta atenção no que eu falo, né? Isso vai muito além, né?
causa disso muito, né, tá muito atrelada à questão do déficit de atenção, né? A questão, meu marido fala que a Camille é tiro de fuzil, ele fala, né? Que entra no ouvido e sai no outro. E acaba sendo assim. Então a gente tem que aprender a lidar com essas situações, a questão até do temperamento deles, né? A minha cunhada até deu hoje um bombom para minha filha, falando, né? Sem filtro. E a gente tem que trabalhar isso neles, porque são coisas que eles fazem que não tem percepção que estão fazendo, né? E realmente, muitas vezes, eles são sem filtros e a gente precisa mostrar para eles que como eles estão agindo para que eles tenham oportunidade de agir diferente, porque realmente é sem perceber, tá? Então é isso, pessoal, esse é um pouquinho aí da história da minha filha Camille sobre o déficit de atenção. Eu sei que você que tá vendo esse vídeo, provavelmente, né, você tem alguma coisa para contribuir com o nosso vídeo devido às suas experiências, e a gente pode estar conversando aí através dos nossos comentários. Deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, acione os sininhos das notificações e compartilhe o nosso vídeo. Vamos fazer uma corrente para tentar melhorar a educação do nosso país. Vamos falar sobre o déficit de atenção e sobre a hiperatividade. Isso não pode ficar no escuro. E quem é responsável por fazer a diferença, na verdade, somos nós. Nós, pais de crianças que estão passando por isso, né? Eu acho que nós somos a voz que vai falar mais alto e que possivelmente vai fazer a diferença nesse mundo aí que nós estamos, na educação que nós temos hoje aí, tá bom? Ó, um grande beijo da Cris e espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!